Que atire a primeira pedra quem nunca esperou o refrão de uma música para poder retornar à sessão de treino na academia. Talvez meteu aquela música para descer a porrada no inimigo em um jogo. O que diremos então de fazer tarefas domésticas ao som de uma louca playlist armazenada no celular? E se você nunca colocou uma música para sofrer por algo ou alguém, eu diria que você tá vivendo errado. A música nunca esteve tão presente em nossa vida cotidiana. Para os antigos, a música era muito rara em suas vidas, sendo ouvida apenas em ocasiões especiais, como casamentos, festas religiosas, teatro e olhe lá. É louco pensar que há quem nunca ouviu uma bela melodia. Fico me perguntando como seria um mundo sem música. Hoje, a maioria dos lugares que vamos tem algum som tocando no fundo. E dependendo do lugar, até mais de um. Lojas, restaurantes, praias, praças. Isso só foi possível pela industrialização. E se você assistiu o meu vídeo da banana, vai saber do que eu tô falando. Para recapitular, a música também é arte. No período rupestre, se resumia mais a sons de animais para auxílio da caça. Nas civilizações antigas já haviam instrumentos e a música era usada para manifestações religiosas, algo que se estendeu até a Idade Média. Com a separação do homem a Deus, tivemos uma grande evolução musical. Novos tons foram explorados, novos temas cantados, orquestras foram inventadas e o sentimento do homem se fazia mais presente em suas composições. Ainda assim, a música não era tão comum no cotidiano das pessoas. Um homem comum tinha a oportunidade de ouvir uma bela melodia apenas em datas festivas ou em cultos. Apenas os mais ricos, que tinham como hobby o teatro, eram capazes de apreciar mais. Porém, tudo muda com a chegada da industrialização. A invenção do rádio no século XX ajudou a disseminar a música por toda e qualquer pessoa. Agora ela estava tanto dentro da casa do rico como da do pobre. Tal invenção permitiu que pessoas comuns pudessem não somente conhecer, como se tornarem grandes artistas. Algo que antes só era possível a uma pequena nata de pessoas que dedicavam a vida desde novos às artes, geralmente gente endinheirada. É por isso que hoje você pode ouvir aquela música no ônibus enquanto sofre de amor pela morena. Mas tudo tem um preço. Lembra que eu disse que a quantidade ignora a qualidade? Pois bem, até um tempo atrás os artistas ainda dedicavam sua vida para a música. Mesmo que a complexidade das notas fosse aos poucos sendo deixada de lado e composições complexas fossem abandonadas, sendo criados novos estilos, como por exemplo o samba ou o jazz e o swing, que eram arranjos baseados em improvisos. Ainda assim, havia um certo nível de conhecimento. Os artistas dedicavam a sua vida a aprender e desenvolver seus estilos. Criavam álbuns que contavam sua trajetória, dores e alegrias. Mesmo demorando menos tempo para serem compostas, ainda existia um trabalho minucioso para criá-las. Afinal, uma história não se cria em um dia. Isso fazia com que um certo nível de qualidade ainda se mantivesse. E com a invenção da televisão, isso ajudou ainda mais, porque eles não só cantavam as histórias, como mostravam em vídeos sobre seus acontecimentos, o que aumentava a pressão para uma coisa mais bem elaborada. Então veio outra grande mudança: o celular. These are not three separate devices. This is one device. And we are calling it iPhone. Today, Apple is going to reinvent... Com a invenção do celular, as pessoas começaram a ter cada vez mais poder. As artes, por consequência, mudam ainda mais com a nova revolução que se levanta. Pois agora toda e qualquer pessoa, ainda mais que antes, não só tem muito acesso, como consegue se tornar um artista. Nos últimos anos, a música foi uma das que mais sofreu mudanças com o lançamento do TikTok. Lembro que logo no começo, uma das primeiras músicas a bombar com dancinha foi uma do Jason Derulo, no Musical.ly, que no futuro ia se mesclar com o TikTok. Onde ele mesmo se gravava fazendo um passinho para se autopromover, é claro. O que ele não esperava é a onda de pessoas que iriam replicar a sua dança, fazendo sua composição explodir. Com o sucesso que aquela música fez e a circulação que rolou entre as pessoas, você ouvia aquele som em todo lugar. Isso fez com que artistas e diretores rapidamente visualizassem a mudança que se levantava. Era a oportunidade perfeita para ficar famoso ou ter uma música de sucesso. Depois disso, muitos artistas começaram a criar canções com efeito chiclete, principalmente depois do TikTok dar certo. Por vezes até fazendo coreografias específicas e levantando desafios com o intuito de fazer fama. Isso fez com que muitos cantores começassem a reclamar sobre as pessoas criarem obras sem nenhuma profundidade. Além de algumas pessoas aqui e acolá surgirem criticando a degradação musical com aquele velho discurso de já não se fazem músicas como antigamente. O problema é que essa mesma galerinha que fala esse tipo de coisa escutava Mamonas Assassinas, Calcinha Preta, Bom Dia do Tigrão, El Tchan, enfim, muitos outros artistas que criavam músicas tão decadentes quanto as que circulam hoje em dia. Mas calma aí, Dedinho Nervoso, antes de você descer o pau em mim, eu também curto ouvir um sabão cracrá vez ou outra. Sentiram a nostalgia ao som de Chupa Que é de Uva? Ou do nada cantarolar a sequência do Pente? Na sequência do Pente,
A música tem uma particularidade. Diferente das outras artes que nos fazem lembrar de algo que já passamos, a música tem a vantagem de fazer parte do sentimento, como fragmento da memória, porque de todas as artes, a música é a que mais nos causa sensações. Por isso, é muito comum termos apego a músicas, como parte das nossas vidas. E de todas as artes, ela é sem dúvida a mais viva. Foi descoberto que a música afeta estritamente nosso cérebro. Primeiro, o córtex auditivo, responsável pela interpretação de sons e estímulos. Depois, a amígdala, onde o cérebro trabalha nossas emoções. Aí, pro hipocampo, que é responsável pela memória. E, por fim, o cerebelo, responsável pela parte motora. Basicamente, a música consegue afetar todas as áreas essenciais do cérebro. Muitos especialistas vêm descobrindo as propriedades da música e como ela pode nos curar ou adoecer. Descobriram que, através de música, pacientes com Alzheimer são capazes de voltar a lembrar, e pessoas com depressão e ansiedade demonstravam melhoria se expostos a certas melodias. Hoje, existem pessoas que utilizam a musicoterapia para tratar diversas doenças. E não é novidade para ninguém que ela afeta nosso estado de ânimo. Não é apenas os terapeutas que estudam a música em busca de benefício. Artistas e diretores de filmes também exploram esse tipo de estudo. A trilha sonora de um filme é uma das coisas mais importantes que pode existir na sua criação. Existem músicas de filmes que ficam para sempre na nossa memória, além de serem os principais responsáveis por dar sentimento à obra. Se pegarmos um filme de terror e tirarmos a trilha sonora, ele vai perder quase 100% a emoção. O mesmo acontece na fantasia, no romance, no drama e por aí adiante. Porque muitas vezes não é a cena em si que nos causa alguma emoção, mas a música que mexe com a gente. Mas a pergunta que fica é: por que somos tão afetados pela música? Há uma teoria que diz que tudo isso é culpa da água. Há uns anos atrás, um escritor e fotógrafo chamado Masaru Emoto percebeu que a estrutura molecular da água mudava conforme eram expostas a palavras, músicas e até mesmo sentimentos. Basicamente, o formato dos cristais mudavam dependendo do que era dito a eles. Quando ditas palavras de bom tom, os cristais tinham lindas formas, mas quando eram ditas palavras ruins, eles ficavam distorcidos. Daí tu me pergunta, o que isso tem a ver com a gente? É bem simples. Mais da metade do nosso corpo é composto por água. Portanto, se palavras podem afetar a água em um copo, imagina o que elas não são capazes de fazer dentro de nós. Mesmo que existam pessoas que consideram o documentário como uma grande bobagem, ninguém pode negar que sons têm vibrações e que eles afetam diretamente a matéria. Tanto engenheiros quanto músicos sabem disso muito bem. Alguns esotéricos se utilizam dessas vibrações para ativar ou equilibrar aquilo que eles chamam de chakras, enquanto pessoas loucas por plantas afirmam que se falarem palavras rudes a seus brotinhos, eles murcham, mas que ficam bonitos quando são elogiados. Interessante que bem antes dos nossos pais nascerem, ou nossa era surgir, uma civilização, hoje morta, foi uma grande potência. Lá foi o berço de grandes pensadores, e muito do que temos hoje foi herdado daquele lugar, a Grécia. Platão, discípulo de Sócrates, afirmava que tanto os mitos quanto a música eram importantes para a formação de uma cidade. Ele dizia que ela podia abalar os fundamentos políticos e sociais. Afirmava que isso podia definir uma cidade e seus cidadãos, porque para ele, o que era cantado podia subverter a ordem pública e privada. Tanto que defendia a educação musical como algo superior, porque a harmonia e o ritmo penetravam mais fundo no íntimo da alma. Indo mais além, existem pessoas crentes que o mundo se formou através da palavra de um ser superior. Poetas e pensadores que creem que são palavras que dão início a guerras ou trazem a paz. Há quem diga que não é possível pensar no que não se pode dizer, e que o verdadeiro e o falso são atributos da linguagem e não das coisas. Onde não houver linguagem, não há nem verdade nem falsidade. Pode haver erro, como quando a gente espera alguma coisa acontecer e não acontece, ou quando a gente suspeita que algo não aconteceu. Mas em nenhum desses casos pode se acusar de inveracidade. Portanto, quem controla a língua, além de controlar o pensamento e a imaginação, pode decidir o que é verdade ou mentira. Mas fico feliz que ninguém esteja tentando fazer isso, né? Mas é claro que todo esse discurso que acabei de fazer sobre a música é uma tremenda palhaçada. A pessoa tem que ser muito tapada para acreditar em todo esse bostejo. Onde que a música tem tanto poder assim, ou mesmo as palavras? E daí que as pessoas ficam mais animadas ou deprimidas com alguma melodia? Mas dizer que o que é cantado tem poder de alguma coisa é uma tolice. Afinal, o que mais é cantado no nosso país não reflete a realidade? Drogas, armas, sexo e traição? Bullshit. Só tá faltando dizer que tudo isso é intencional para manter as pessoas
pessoas entretidas a comportamentos animalescos, para fingir que a mesma liberdade que um cachorro tem é o auge da liberdade que alguém pode alcançar. Porque claro que ninguém coerente vai dançar uma música com letras completamente obscenas que por vezes estão sexualizando mulheres ou crianças, fazendo apologia à violência. Porque pelos céus, quem no mundo vai colocar um traficante num pedestal ou dizer que a vida degradante nas favelas são motivos de orgulho? Não consigo nem imaginar como uma sociedade evoluída faria algo assim. Mas claro que para músicas serem tão absurdas não seria apenas pela fama de um simples aplicativo para chegar em um nível tão baixo. Essa sociedade precisaria ter abandonado o conhecimento e obviamente a moral desde muito tempo, de modo que estando livre de qualquer pensamento crítico não se importaria de aplaudir lixo. Afinal, não é sobre a ferramenta, mas sim sobre quem a utiliza.